Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham conseguido realizar uma prova de geografia nesse meio do ano de 2010, tá? Bem aproveitável, porque as questões que apareceram não fugiram aos temas trabalhados em sala de aula, tá? De repente umas novidades surgiram aqui, né? Mas nada muito desesperador, né? Aqui no caso específico houve um aumento das questões de geografia física, especificamente de geografia física, como é a questão 52, né? Lembrando, estamos comentando a prova da turma A, né? Questão 52, análise e interpretação de 3 climogramas, seco, né? Sem relacionar com mais nada. Então, como a gente comentou em sala de aula, procurar sempre identificar aquilo que for mais familiar. Muito provavelmente vocês devem ter identificado o climograma 2, colunas muito altas, né, na maior parte do gráfico, então muita chuva, linha da temperatura oscilando pouco, então muita chuva, calor o ano inteiro, clima equatorial, tá? Bem diferente dos gráficos das extremidades, o gráfico 1 e do gráfico 3, principalmente o 3, que é o que menos quantidade de chuva tem, o que já dava uma deixa para um clima semiárido, tá? Ainda mais que durante a maior parte do ano as temperaturas estão acima de 20 graus, então quente e seco, certo? E o gráfico número 1, o primeiro da sequência, né? Mostra aí também uma baixa pluviosidade, mas uma chuva um pouco melhor distribuída durante o ano e escassa no meio do ano, correspondendo ao verão do hemisfério norte, tá? Então, verão quente e seco e invernos suaves, né? Não são tão frios assim, temperatura mínima chega a 10 graus, não é um inverno tão rigoroso, e com chuva, que caracteriza o clima mediterrâneo. Então, nós teremos lá 1, clima mediterrâneo, 2, clima equatorial e 3, clima semiárido na prova da turma A, alternativa B. A questão logo a seguir, a 53, assunto importante, né? A questão da energia, da matriz energética, no caso, matriz energética mundial, né? 2 gráficos em períodos diferentes, em 73, vinculando isso à crise do petróleo, pelo menos aparentemente, e início desse século, 2002. Quase 30 anos aí para a gente analisar uma evolução, né, da matriz energética mundial. E o que a gente notava é que pouca coisa mudava na estrutura dos 2 gráficos. Né? Em 73, pela ordem, primeiro petróleo, segundo carvão mineral, terceiro gás natural. E em 2002, petróleo, carvão e gás mineral. Não houve alteração. Né? E numa passada rápida, né, já assim pelas alternativas, a D já colocava isso em evidência, né? Os dados mostram que não ocorreram mudanças significativas. Os 3 primeiros continuam sendo os 3 primeiros. Tá? E ainda ele vai lá e enfatiza, né? Sobretudo em relação ao conjunto das fontes não renováveis. Os 3 combustíveis fósseis. Acabou, sem nenhum problema. Tá? Uma interpretação genérica, né, ampla, sem entrar em uma análise mais profunda ou específica, não comprometeu a resposta certa, a alternativa D. Tá? Na questão 54, agora sim, uma pergunta um pouco mais, né, detalhada com relação à geografia física, porque ele coloca um mapa da bacia hidrográfica do Rio Paraná, né, nomeia alguns dos seus principais rios, coloca em destaque no próprio enunciado, no texto da pergunta, e pede para que a gente assinale a alternativa que melhor explique o fenômeno dos rios da bacia do Paraná nascerem próximos, né, à faixa litorânea e correrem para o interior. Ou seja, nesse caso, a topografia mostra que na faixa litorânea mais alto, para o interior mais baixo. A leste mais elevado, a oeste mais baixo. O que explica isso? Por que o lado leste, né, vamos usar essa aqui como uma referência, o lado leste está mais alto do que o lado para o oeste? Você se lembra das falhas das placas tectônicas, do movimento das placas? O Brasil não está na placa sul-americana? Ela não se desloca em direção ao Pacífico? Tá? No deslocamento, ela não se choca com a placa de Nazca? Tá? Aí a placa sul-americana dobra e mergulha, tá, para o interior do manto. Um movimento de mergulho. No que ela bate do lado do Pacífico, do lado Atlântico ela sobe. E no que sobe, eleva a altitude, dá origem a falhas geológicas, né, que na sua sequência, e depois com o tempo, desgastados pela ação da chuva, formarão aquelas áreas típicas, arredondadas, que identificam os mares de morro.
onde ficam as serras do leste e do sudeste, do Mar e da Mantiqueira, como ele citou, justamente aí na alternativa C. O processo de soerguimento, tá? Que resulta do choque da placa sul-americana com a placa de Nazca, né? E com o passar do tempo o intemperismo modelando essas áreas, dando a forma arredondada, recoberta com a Mata Atlântica, tá? Só para associar com aqueles processos que nós falamos bastante na formação do domínio dos mares e morros, tá ok? Então, portanto, soerguimento da parte oriental, do lado leste, né? Da crosta continental, Serra do Mar e da Mantiqueira, tá ok? A próxima pergunta é a 56. E de cara fala lá o Cerrado. Nossa, gente, quantas vezes falamos do Cerrado, né? Cerrado, Centro-Oeste brasileiro, os planaltos de topo plano, as chapadas, tá? A associação do Cerrado com a expansão da fronteira agrícola, uma vegetação sendo retirada para chegada de uma agricultura comercial de grãos, basicamente de soja, né? Quando a gente lembra disso e vai ler logo a primeira afirmação, que ele fala na savana tropical, lembre-se, né? Cerrado e Caatinga eram domínios savânicos. Então, beleza, savana tropical, né? E com a expansão e com a chegada da agricultura comercial, a cobertura vegetal está ameaçada. Exatamente o que diz a afirmação número 1. Ponto. Agora o papo é um pouquinho diferente. Lembra da técnica de responder a questão? Se a 1 está certa, agora vai lá ler a última. A gente fazer o processo de exclusão, né? A quinta alternativa, a quinta afirmação, melhor dizendo, falava as taxas de desmatamento vêm aumentando nos cerrados, né? E por conta do avanço da fronteira agrícola. Gente, a 5 está completando a 1. 1 e 5 tem que estar juntas. As duas não podem ficar fora da jogada, tá? Então, alternativas que tinham as afirmações 1 e 5, somente a alternativa B, né? E a alternativa E, que todas estavam corretas. Então, o que você vai fazer? Você vai ler a número 4, para ver se ela está ou não, né? E ele diz ali que na região do Cerrado, lembra? Centro-Oeste, Planaltos, as Chapadas, uma área elevada no centro do Brasil, cheio de nascente, formando o rio que vai para o norte, que vai para o leste, que vai para o sul. Como é que chama essa área mesmo? Não é divisor de águas? É uma região rica em nascentes que vão alimentar diversas bacias ao longo do território brasileiro. Certinho, tá? 1, 4 e 5, as alternativas corretas, a alternativa B na número 56. E por fim, né, a questão 60, talvez aquela um pouco mais complexa para ser analisada, né, falava da crise alimentar num lugar específico, numa área também que a gente chamou muita atenção por conta disso, que era o Sahel africano. Né? Então vamos lá, Sahel africano, área logo abaixo do Saara, clima semiárido, de condições complexas para a produção agrícola, uma agricultura basicamente, né, de subsistência. E aí você joga isso no contexto africano, né? Um continente que é exportador de commodities agrícolas e que tem problema de fome. Então, se ele exporta, como é que ele tem problema de fome? Porque a importação não consegue complementar a pequena subsistência local também. Se eu exporto e não importo o suficiente, eu tenho um déficit, não é isso? A alternativa E começava exatamente dessa maneira. Dizia ali, crescentes déficits da balança comercial de produtos alimentares. Né? Se cresce o déficit da balança de produtos alimentares, a questão do abastecimento fica comprometida, o problema da alimentação fica comprometido e você agrava a questão da fome nessa região. Né? E ele ainda complementa a afirmação dizendo, né, da necessidade de importação de grandes potências agrícolas do mundo. Né? Grandes potências agrícolas específicas. Não falou grande potência. Grande potência é uma coisa, grande potência agrícola é outra. Que vão exportar para a África para complementar essa necessidade do abastecimento de alimentos e gerar, então, procurar eliminar esse déficit alimentar. Ok? Então, a alternativa correta e coerente com relação à questão da crise alimentar ou, como no próprio texto ele fala, né, que ele reluta em usar a expressão fome, seria a alternativa E. Lembrando sempre, turma A é a nossa prova a ser comentada. Tá ok, gente? Um caso ou outro exigindo um pouco mais de análise, mas as questões dentro, principalmente dos temas, não fugiram àquilo que o ensino médio trabalha, aquilo que é o conteúdo programático da prova de vocês e daquilo que foi conversado em sala de aula. Tá ok? Espero que os resultados tenham sido os melhores possíveis. Tá bom? Até a próxima, gente. Um abraço.